E, Carlito, pra gente entender esse momento, eu acho que a gente tava... Eu não sei se todo mundo que vive uma época histórica acha que sua época histórica é muito importante. Mas me parece que a gente tá num momento bem singular que vai ser estudado lá na frente esse embate que tá tendo ideológico, de ideias de esquerda e direita, como nunca teve. É porque eu não sei se é porque a gente tá muito no centro do furacão ou realmente é um momento meio de mudança. Uma quebra. A gente tem essa democracia nova, né, aqui no Brasil, vem de ditadura e hoje a gente está num momento um pouco diferente. Como você entende isso? Se você pudesse traçar ditadura até hoje, o que a gente passou e o que você espera daqui para frente? O que mudou da ditadura pra cá, e dessa guerra de narrativa, porque a gente precisa lembrar que quando teve o golpe militar no Brasil, e não adianta dizer que não foi golpe, claro foi um golpe militar. Claro que foi. Sim, a narrativa era a mesma. Existia um grupo de comunistas malvadões. Isso. E quando você vê aí, quando você vai estudar, que queria dominar. Parece o Pink e o Cérebro, né? Eles queriam dominar o mundo. É. E esses comunistas. Quem eram esses comunistas da época? Então, na cabeça dessa galera dos milico aí da época que dizia, alguns desses subversivos, como eles costumavam chamar também, estava aí o Zé Disseu, por exemplo, que naquele momento também já estava na clandestinidade, como chama, que era o movimento. E o que era clandestinidade naquele momento? O movimento estudantil. Você ser contra o Estado, ser contra o sistema, defender ideias comunistas, que era basicamente você defender o Estado mais popular, o povo como detentor de tudo, do povo para o povo e pelo povo, e isso era muito ameaçador. Tanto que tem algumas coisas engraçadas desse período, que você vê, por exemplo, onde sendo retratadas figuras extremamente periculosas da história, que naquele momento estavam basicamente na rua protestando. O que aconteceu em 64 é mais ou menos o que aconteceu em 37 e o que o Bolsonaro quer fazer agora. O quê? É inventar um plano Cohen, uma ameaça... Um plano Cohen. O plano Cohen foi um plano que o Getúlio Vargas divulgou em 1937, que existia um plano comunista para invadir o Brasil, para dominar o Brasil, que o Brasil viraria uma nação comunista, que acabaria com a religiosidade. Tinha esse medo. Nos Estados Unidos eles faziam a mesma coisa, não tinha E aqui no Brasil também, porque em 64, por exemplo... Lembra do macartismo? Macartismo? Putz, aponta o dedo quem é o cara que é comunista. Aí a galera começou a... Quem dançou nessa foi o Chaplin, né? O Chaplin foi pra Europa receber um prêmio. Quando chegou lá, descobriu que não podia mais voltar. Você queria destruir um cara que você competia com ele, sei lá? Era só falar que ele era comunista, que esse cara ia ser interrogado, ia Tem um artista aqui de São Paulo chamado Paulo de Carvalho. Você deve conhecer ele. Que escreveu... O ator. Não, ele era arquiteto... Não é o Paulo de Carvalho, então comediante que eu conheço. Não é o comediante, não. Ele era arquiteto e artista plástico. E também estilista, por um período. E ele escreveu alguns livros chamados Experimento número 1, Experimento número 2, Experimento número 3. E o que é que ele fazia nesses experimentos? Ele pensava em ideias e ia para o meio do público. Por exemplo, ele queria saber qual que seria a reação de uma procissão que tivesse vindo em direção a ele, e ele, ao invés de seguir a procissão, ele fosse ao contrário. Sociais, tá. E aí o que aconteceu? Tava vindo uma procissão, ele foi e falou, tá bom, agora eu vou em direção contrária a todo mundo. Vamos ver quanto tempo vai demorar pra alguém me atacar de alguma maneira. Foram poucos minutos. Começaram a xingar ele, tiraram ele da manifestação e o acusaram, adivinha de quê? De ser comunista. Porque ele estava em uma manifestação religiosa e como comunista ele estava ali pra atrapalhar a manifestação. E aí ele foi levado pra delegacia, quando chegou lá, qual que era a acusação? Aí os caras da procissão falaram, a gente trouxe ele aqui porque ele é comunista. Aí o Paulo de Carvalho respondeu, vocês me acusam de ser comunista como se ser comunista fosse um crime, porque não é crime ser comunista. E aí ele fazia outros atos... Mas alguém podia ser preso por ser comunista? Em tese não. Porque em tese não, mas na achavam prática, outra coisa. É porque eles associavam o movimento comunista ao terrorismo. Ah, tá. Por exemplo, quando aconteceu a situação do Rio Centro, em especial no início dos anos 80, Exato. No Rio, o que é que eles queriam fazer? O exército disse que não, que tinha acabado a censura, que os jovens podiam se manifestar. Teve um grande show lá no Rio de Janeiro, no Rio Centro. Um grupo E aí a gente vê como é que o exército brasileiro, desde aquela época, já era muito bom, né? O cara conseguiu explodir a bomba no próprio colo, dentro do carro. E a ideia deles era jogar aquela bomba por cima do muro pra ter uma explosão e alegar que ali foi um ato dos comunistas subversivos. Entendi. Só que quando a gente vai ver parte do nosso exército, e claro que eu tô falando parte porque não é todo, parece aquela trupe dos trapalhões que tinha o Sargento Pincel como comandante, o Bolsonaro, né, na frente de todo mundo, porque o Bolsonaro é o chefe do Estado-Maior como presidente da República, e um monte de... Pode falar palavrão aqui? Claro. Um monte de pintamuxa, né? Esses generais aí pintamuxa que tem de usar Viagra aí pra poder levantar o astral, achando que vão conseguir dar um golpe de Estado. E isso aconteceu na década de 60 também. Só que em 60 a ameaça é que os comunistas
iam invadir o Brasil, que o Brasil ia virar uma nova Cuba. Quando eu dava aula sobre esse tema na escola, Vilela, era bem engraçado. Por quê? Eu pegava os cartazes e mostrava para os alunos e perguntava: vocês imaginam que essa manifestação é de quando? Aí lá tinha um cartaz: não queremos ser uma nova Cuba, não queremos virar uma China. Só que eram cartazes de 1964. Desde aquela época já tinha isso. Exatamente igual o que acontece hoje. Que você vai numa manifestação na Paulista, tá lá. Vai pra Cuba. Os caras, vai pra Cuba. Não queremos... Socialista de iPhone. De iPhone.